Salve, salve, gente boa! E aí, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E esse vídeo é um vídeo extra em que a gente vai pensar a respeito do seguinte: precisamos alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus. Vamos pensar sobre isso? Então não sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos junto. Só que antes não deixe de se inscrever no canal. É rápido e fácil, você vai clicar no botão que está embaixo, inscrever-me, e pronto, já vai estar inscrito. Eu recomendo ainda também clicar no sininho. Por que clicar no sininho? Porque você fica sendo avisado a cada vídeo novo e assim você é notificado de que tem novidade aqui no canal. Peço suas ajudas aí para o nosso canal, uma delas é grátis, rápido e fácil, o famoso triplo C. Vai clicar em curtir, comentar e compartilhar, e assim o próprio YouTube já vai indicando esse vídeo para mais pessoas, vai aparecendo ali no feed, né, como recomendação, indicação de vídeo. E pensa sempre isso, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso canal, mais pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus. Nosso objetivo é ir fazer o ID e levar a palavra de Deus. E assim a gente vai explicando, comentando a palavra, e a gente vai fazendo discípulos ao redor do mundo. Tá certo? Outra maneira também você pode estar ajudando o nosso canal e também o nosso ministério é indo no primeiro link que aparece aqui na descrição ou na bio, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Você vai adquirir esses livros, a capinha deles está aparecendo aqui. São livros que eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Quem se importa com Deus ajuda muito nos questionamentos da vida, onde estava Deus, por que Deus permite aquele acidente, aquela catástrofe, aquela perda, certas reflexões que a gente faz e nos faz também pensar, será que a gente está dando atenção a Deus que a gente deveria dar? Esse livro é super recomendado. O outro livro, Perca Peso, Tirando a Trave do Olho, ajuda demais a gente a parar de ficar fazendo diagnósticos, né? A gente falou no vídeo anterior aqui, tem muita gente que é muito rápida para fazer diagnósticos e condenações da vida dos outros, e a gente precisa ter uma postura diferente. Esse livro vai ensinar a ter essa postura diferente, tá certo? Vamos lá? Eu queria fazer um vídeo extra a respeito dessa questão da vontade aqui, porque é muito importante. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta riquíssima, muito preciosa, com muitos ensinamentos. Então, esse é um dos primeiros vídeos extras que a gente vai fazer ao longo desse estudo da carta aos Romanos. E vamos ler para isso os versículos de 9 a 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 9 a 12, que diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a gente já falou sobre isso daqui, né? A gente tem vídeos aí, pelo menos 2 vídeos, explicando a respeito desse daí, como os outros também que já passaram, e alguns também que vão vir, e a gente vai falar a respeito das citações. A gente já leu aqui Salmo 14, Salmo 53, né? Filipenses capítulo 2, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10. A gente já leu versículos que foram utilizados por Paulo para fazer aqui as citações. Mas eu quero pensar a respeito disso, que a gente precisa aliar a nossa vontade com a vontade de Deus. E para isso, em primeiro lugar, vamos pensar um pouco. Hoje, algumas pessoas têm discutido sobre essa expressão voluntários. Dentro da igreja, ali são voluntários. Antigamente era chamado de obreiros, agora se chama de voluntários. O que que isso muda, né? O que é certo, é errado? Vamos pensar um pouco sobre isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, por que voluntários? Vamos na origem da palavra. Né? A origem da palavra, a palavra voluntário tem a origem latina, né? E significa de livre vontade. Então, voluntários significa uma pessoa que faz de livre vontade. Então, indica alguém que está ali por vontade própria. Ou seja, um crachá ou uma camisa com a palavra voluntário é uma manifestação pública, está mostrando para os outros, ou seja, a todo aquele que está vendo aquela camisa, aquele crachá, vendo a pessoa ali com um colete, quer que seja, é uma manifestação pública de que ele não foi forçado por ninguém, de que ele está ali por livre e espontânea vontade. A palavra de Deus nos orienta que a todo aquele que crê. Jesus mesmo, ele seguia
e ele chegou em determinado momento, e algumas pessoas falaram assim, duro é esse discurso, e alguns abandonaram. Jesus voltou para aqueles 12 que estavam perto deles e falou assim, e vocês? Se vocês quiserem ir, vocês vão. Vocês querem realmente me seguir? Então me sigam. Foi um momento ali que Jesus colocou para eles, para saber se eles estavam sendo voluntários a servir na obra. Porque o grande resultado daquilo que a gente está fazendo para Deus depende de realmente se a gente acredita, porque ninguém se torna voluntário para trabalhar numa obra, num projeto, numa missão, se não acredita naquele projeto, se não acredita naquela missão, se não entende que aquilo dali tem um propósito e vai agregar propósito para eles. Então a palavra voluntário significa que você está acreditando naquela missão e você está se dispondo, você está se colocando ali à disposição por livre e espontânea vontade, porque você crê, porque você entende que aquela missão, que aquele projeto vai agregar alguma coisa. Então, essa expressão voluntário nada mais é para indicar que a pessoa fez realmente porque quer, porque acredita naquele projeto, porque entende que está fazendo algo que é grandioso, está fazendo algo que tem muito mais valor, que vai agregar valor, que vai ter, sabe, um alcance abrangente no reino de Deus e que a recompensa ela vem do Senhor. Então, quando você entende isso, você se torna um voluntário. Às vezes, você obrigar alguém para estar servindo na igreja, isso é muito ruim. Isso é ruim para qualquer coisa, né? Até dentro da sua casa. Quando a pessoa faz de forma ali obrigada, acaba fazendo mal feito, a pessoa não entende, não se empenha, não se esmera ali no fazer. Então, a pessoa está fazendo por vontade, porque entendeu, é muito diferente e o resultado acaba sendo muito diferente, porque ela precisa acreditar naquele projeto, naquela missão, ela precisa abraçar aquela causa. Então, por isso, essa expressão voluntário, né, por isso se divulgou essa questão do voluntariado, para que exatamente isso vai caminhar junto com o aspecto de você definir a missão, definir os objetivos, definir para onde quer ir, definir os projetos que você está realizando ali na igreja. Então, não tem nenhum mal em chamar a pessoa de voluntária, a gente precisa apenas entender a origem da palavra e em que aquilo está ligado. Agora, se você na tua igreja você não gosta dessa expressão voluntária, você prefere tratar como obreiro, querido, fica livre. Isso não está na Bíblia, não é bíblico. Você tenha que chamar desse jeito ou tenha que chamar de outro. O que a gente vê, por exemplo, lá no livro de Atos, é que algumas pessoas foram escolhidas para servir a mesa, foram escolhidos como diáconos, e a gente vê dentre ali os diáconos um homem, Filipe, que foi um tremendo evangelista, que pregou, que pregava a palavra, que saía, e vários lugares a gente vai ver, né, alguns trechos da Bíblia, vários lugares sendo alcançados pela pregação de Filipe, e ele fazendo discípulos, ele anunciando o evangelho. Então, não é um rótulo ou um crachá que vai definir e vai limitar o que você tem que fazer. Aquilo é apenas um ponto de partida, aquilo é apenas um entendimento, uma incorporação, um motivo de aceitação e de inclusão. Agora você pode ficar livre para dar o nome que você quiser. A segunda coisa que a gente precisa entender nesses textos aqui que Paulo está falando sobre essa questão do todos, que todos se extraviaram, que a palavra de Deus ela veio para todos, é que o grande problema que a gente precisa entender é a motivação e não a palavra. Então, seja a pessoa voluntário, seja obreiro, a gente precisa entender qual é a motivação. Pode ser um diácono, né, lá em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, a gente vai ver que precisa ter esse impulso. Então, se não tiver esse impulso, se não tiver essa motivação, o que é ter a motivação? Aquilo que te move a fazer o que você faz. Então, não é fazer o que você faz por fazer, mas porque você está motivado, porque você entende o motivo, porque você entende a razão, porque você entende que aquilo dali é parte de um projeto, é parte de um todo. É por isso que Paulo vai dizer que todos se extraviaram, que não há nenhum justo sequer, e que a gente precisa entender que a obra de Deus, que o plano de Deus, que o projeto de Deus está nos incluindo nisso, da mesma maneira como a gente está incluindo naqueles que eram pecadores e que, através de Jesus Cristo, se tornam agora uma nova criatura. Então a gente precisa entender que a gente tanto é incluído quando está falando que todos pecaram, que todos se extraviaram,
como a gente também precisa estar incluído naqueles que vão herdar o reino dos céus e que vão caminhar em direção ao céu. E aí a gente precisa entender que se essa motivação, que se esse impulso, ele foi errado, isso vai incorrer no mesmo problema. Ou seja, se você tem a motivação errada, independente do nome, da nomenclatura, do que está escrito no teu crachá, no teu colete, na tua camisa, isso vai incorrer também num problema. Porque o que te move a fazer na obra e pela obra de Deus? O que está te movendo a fazer? Que se você não tem a motivação correta, não adianta, pode ser o nome que for, é até o pastor. Se não tiver a noção, a ideia exata de que ele está um propósito, de que as ovelhas não são dele, são do Senhor, de que ele está ali para cumprir uma função, de que ele tem um tempo determinado, de que ele tem um projeto ali para alcançar, de que Deus o colocou naquele lugar para fazer alguma coisa. Se você não entende os motivos e propósitos, essa motivação errada vai levar a pessoa a fazer um caminho errado. Então, deixe a Bíblia mesmo falar com você. A gente vai ler aqui alguns textos com comentários aí nas entrelinhas, assim como faz o Alexandre Garcia. Eu admiro demais, né? Assisto os vídeos dele diariamente. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai ler os textos aqui com o comentário, então, nas entrelinhas. Vamos lá? Primeiro texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, fala assim: Nisto conhecemos o amor, dois pontos, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quando o João está colocando aqui esse devemos, a gente já falou aqui, tem uma playlist aí sobre essa primeira carta de João, aliás, sobre as 3 cartas de João. A gente já tem playlists aí com vídeos explicando versículo a versículo essas cartas, e a gente já falou aqui que essa expressão é uma expressão contábil. Aqui não é de dever só no sentido de obrigação comum, mas é dever e obrigação no sentido contábil. Então, quando está falando que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, é porque nós temos um débito com Cristo e a gente precisa acrescentar créditos ali para tentar igualar a conta. Pense sempre que a obra que Jesus Cristo fez foi dar a própria vida. Ou seja, por mais sacrifício e esforço que a gente faça, por mais tempo que a gente abra a mão para fazer pela obra de Deus, será que se compara a alguém que deu a sua própria vida? Então a gente precisa cada vez fazer mais. Por quê? Porque o nosso débito não é com as pessoas, é com Deus. Isso é entender o teu propósito, entender a tua missão. É que você faz a obra não por causa das pessoas, você faz para as pessoas porque o teu débito é com Deus, porque você precisa fazer para Deus. Esse é o sentido que João vem trazer aqui. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por quê? Porque Jesus um dia deu a vida por nós e a gente tem essa dívida com Jesus Cristo, não com os irmãos. A tua dívida não é com as pessoas, a tua dívida é com Jesus. Mas a maneira de você pagar a dívida é fazendo, é trabalhando, é sendo operoso praticante, como diz lá Tiago, na obra do Senhor. Vamos ler mais um texto, João, capítulo 6, versículos do 60 ao 71. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do 60 ao 71, diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo.
Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então repare que para os seus discípulos, Jesus se vira para os 12 e pergunta: vocês também querem ir embora? Se quiser ir, pode ir. Mas Pedro dá aqui o tom. Pedro traz a missão, o propósito. Pedro, ele mostra que estava ali pela motivação correta. Mas Jesus vai dizer assim, ó, nem todos estão pela motivação correta. Nem todos aqui estão entendendo que ele é o santo de Deus, que fazendo pelos outros, seguindo ali a obra, Deus vai suprindo todas as coisas e a gente está, na realidade, fazendo para Deus. Então a gente precisa entender a missão, entender o propósito, para que a gente possa estar servindo ao Senhor, sempre com alegria, sempre com disposição e alinhando a nossa vontade à vontade de Deus. Vamos dar mais uma lida, Mateus capítulo 26, versículo 30. Mateus capítulo 26, versículo 30. Repare aqui o seguinte, Mateus 26, 30 fala: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Querido, Jesus estava indo para onde? É preciso você ler aqui. Eu não vou ler todo o texto por causa do tempo, mas eu recomendo a leitura do restante aqui do capítulo 26. Repare que Jesus estava indo para onde? Jesus não sabia para onde ele estava indo. Olha, Pedro então é avisado, depois Jesus está no Getsêmani e chora ali, né, lágrimas de sangue, seu corpo transpirou sangue, Jesus então é preso, Jesus vai perante o Sinédrio, Jesus é julgado, Pedro então nega Jesus e ali começa toda a via crucis de Jesus Cristo ali. Só que antes disso, sabendo de tudo isso que iria acontecer, o que Jesus fez? Cantou um hino. Jesus cantou, assim como Paulo e Silas estavam na prisão e cantaram um hino. Querido, diante da maior luta, da maior dificuldade da vida, se a gente não adora, é porque a gente não está conseguindo entender nosso propósito nessa vida. As coisas aqui passam, tudo aqui passa. Um dia tudo vai passar e a gente precisa entender qual é o propósito. Por que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo? Você precisa entender as razões corretas e qual a motivação correta para você estar fazendo isso. Se a tua motivação correta não é porque Jesus realmente é o Santo de Deus e dele é que vem as palavras de vida eterna e ele é o teu consolo, independente daquilo que vem acontecer pela frente, aí você está com dificuldade para entender a tua missão. Vamos a mais textos. Atos 5, do 40 ao 42. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do 40 até o 42, diz assim: Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Repare que eles foram açoitados, eles apanharam, né? Apanharam mais aquilo que arroz do que bife, né? Para poder ficar mole aqui, apanharam a beça e saíram dali felizes, porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Só pensa isso, querido, quem tinha uma motivação correta para estar fazendo aquilo que faz. Só pensa nisso quem sabe exatamente qual o seu propósito, qual o seu destino, para que foi chamado. Só tem esse tipo de atitude quem sabe realmente aquilo que está fazendo. Independente do nome, você acha que eles estavam preocupados com um crachazinho aqui, com colete, com camisa? Eles apanharam, perderam até a roupa, né? Eles não tinham essa preocupação, porque eles tinham a motivação correta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do 19 ao 30. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do 19 ao 30, diz assim: Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais.
em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Né? Então são 5 vezes 39 chicoteadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Repara aqui o quanto Paulo sofreu, né? Fora foi picado por escorpião, picado por cobra, né? Que ele não falou aqui, não mencionou aqui, mas a gente ainda poderia acrescentar isso daqui. Só que o grande sentido, a grande motivação nele é que se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei na minha fraqueza. E o versículo 31 vai dizer: o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ou seja, o Deus e Pai do Senhor Jesus. Quando a gente tem realmente Jesus como Senhor, e a gente fez aquela troca de gestão que a gente vem falando nos últimos vídeos, na carta aos Hebreus, em vários outros vídeos, Apocalipse, a gente também falou muito sobre isso, você consegue ter uma missão, entender qual a sua missão e seu propósito nessa vida. Vamos ler primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Tem muita gente hoje, né, querendo fazer do sacrifício do outro a sua oferta para Deus. Davi falou aqui, não é o teu sacrifício, não é sabe, a tua atividade que vai ser a minha oferta para Deus. E nem eu quero fazer algo para Deus só daquilo que sobra. Eu não quero fazer algo para Deus daquilo que não tenha um custo para mim, que não comprometa a minha própria vontade, que não comprometa nada do que eu tenho, que eu não perceba que eu realmente estou tirando de mim e entregando para Deus. Que senão não vale de nada esse sacrifício. Então esse é o coração de Davi, por isso a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi entendeu o seu propósito, Davi entendeu a sua missão e Davi entendeu que para Deus ele precisava dar o melhor. E o melhor exige um sacrifício. E a gente precisa aprender a entender. A gente não pode ficar se baseando no sacrifício do outro. Não é porque o outro está fazendo, pronto, já está fazendo para Deus por causa do sacrifício do outro. Davi falou assim, não quero que o teu sacrifício seja o meu sacrifício. Eu quero fazer o meu. Agora, também eu não quero fazer naquilo que me sobra, eu não quero fazer quando der, eu não quero fazer quando eu acho que pode, eu não quero fazer se sobrar um tempinho, se eu conseguir resolver todas as outras coisas, não. Eu quero que haja um sacrifício. Eu não quero oferecer para Deus algo que não tenha um custo para mim, que eu não entenda que eu realmente ofereci, que eu tirei de mim para integrar para Deus. Porque aí a minha oferta passa a ter um valor maior. Por fim, Salmo 116, do 12 ao 19. Livro dos Salmos, capítulo 116, do 12 ao 19, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então repare que ele quer cumprir os votos do Senhor, mas não em segredo. Ele quer cumprir diante do povo.
porque ele entendeu que ele estava ali na condição de rei, mas que ele tinha um propósito, uma responsabilidade com aquele povo a quem ele estava dirigindo. E repare que ele fala aqui no versículo 5, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque preciosa vem de preço, né? Vem de custo. E a morte dos santos teve um custo altíssimo para Deus. Repare que Davi, ele veio muito antes de Jesus Cristo. Mas aqui há uma profecia a respeito de Jesus Cristo, porque ele entende o sacrifício, a dor que foi. É óbvio que talvez na mente dele esteja remetendo ao Éden, né? Ao sacrifício que foi para Deus, oferecer a salvação, fazer um sacrifício ali da pele de cordeiro para poder cobrir a vergonha e fazer a restauração do homem que havia pecado. Talvez a cabeça dele tivesse naquilo dali, mas ele profetizou a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, que tem um preço, teve um custo muito alto. E como que a gente pode fazer para Deus? De qualquer jeito. Como que a gente pode querer dar para Deus quando sobrar tempo? Como que a gente não administra e não encaixa no nosso tempo a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus? Um dia a gente vai embora, um dia tudo passa, mas a nossa vontade precisa estar alinhada na vontade de Deus. E aquilo que a gente fez para o Senhor. A gente precisa pensar muito nisso, querido. Que a gente precisa ser voluntário, sempre se colocar voluntário. Seja o nome que for, que tiver aí no seu crachá, na sua camisa, no seu colete, não importa. Você precisa se voluntariar, se colocar à disposição e abrir mão de coisas tuas para oferecer ao Senhor. Porque aí você vai estar entendendo o teu propósito e a tua missão nessa terra. Tá bom, gente boa? Te espero aí no próximo vídeo e Deus te abençoe, rica e abundantemente.